Bom, pessoal, essa aula agora a gente vai falar sobre um pouquinho, né, bem, de uma forma bem introdutória, sobre a, a função de onda, né? E principalmente aqui a gente vai focar sobre a definição do que são observáveis e são operadores, né? Então, na verdade, uma equação, né, uma proposta para uma equação de onda pode ser, né, com essa forma geral. Então a função seno ela tem uma comportamento, né, ondulatório, né, onde né, todo mundo sabe que é a equação ou seno ou cosseno, né, você tem esse tipo de né, é um senoidal, né, ou similar ao que se imagina de uma onda, né, e aí essa é a expressão geral, onde você tem aqui um fator pré, né, o que multiplica o seno, né, que geralmente dá intensidade, tem fatores de fase aqui do seno, né, e, o valor, e um fator de deslocamento de como a onda, né, enfim, como a onda está deslocada do, por exemplo, da origem, né. Então, isso aqui é uma forma geral onde você pode variar essas coisas aqui. Você pode dizer que D é igual a zero, que A é igual a 1, né, e B e C são valores, né? Então, à medida que você utiliza, muda, né, utiliza valores distintos aqui, você muda a cara, né, muda um pouco a forma dessa equação de onda, né? E aí, na verdade, por que que eu coloquei isso, né? Essa expressão daqui geral de uma onda. Porque, de maneira geral, na verdade, para utilizar, se a gente utilizar né, uma equação de onda na mecânica quântica, a gente precisa entender né, como é que a gente pode né, descrever uma função de onda. Então, na verdade, a gente viu né, em aulas passadas, anteriores aí, que, né, se fosse para descrever, né, uma partícula e com um comportamento, com dimensões e velocidades que tornam ela, né, com comportamento quântico, a gente precisa escrever, né, precisa descrever essa partícula como uma onda, né, que tem propriedade de partícula e propriedade de onda. Né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente precisa saber como é que se escreve uma equação de onda, como é que eu posso propor uma equação de uma onda para descrever, né, por exemplo, o meu elétron, um elétron no meu sistema. Né? Então, se eu quero descrever um elétron no átomo de hidrogênio, eu preciso primeiramente saber poxa, como é que eu faço para escrever, né, para tratar, né, ou lidar com uma equação que descreveria o elétron, por exemplo, em um átomo de hidrogênio, ou o elétron, por exemplo, confinado, por exemplo, em um espaço, né, uma região do espaço. Então, tem um elétron que ele só pode ficar dentro de uma sala, por exemplo. Como é que eu descrevo esse elétron? Será que eu impor essas condições, né, que o elétron tem que estar em algum canto, tem que estar sempre próximo, por exemplo, do núcleo de um átomo de hidrogênio. Então, eu impor essas restrições. Será que isso muda a forma com que a equação de onda do elétron ela é escrita? Muda. Né? Muda porque a gente precisa escrever, né? Isso foi uma grande contribuição de um pesquisador que eu falei já em uma aula passada, que é o Schrödinger. Né? Então, a gente precisa escrever uma equação e essa equação ela envolve uma equação de onda. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como a gente pode escrever ou pode descrever um sistema quântico, um sistema químico, né, usando a equação de onda, certo? Né? E é o que acontece, né? Então, o primeiro postulado da mecânica quântica, a gente não vai entrar muito, né, não vai definir muito as coisas em termos de postulado, mas enfim, de qualquer forma, o primeiro postulado ele fala basicamente isso, né, que o estado de um sistema, né, um sistema químico, por exemplo, ele pode ser descrito por uma função de onda. Né? Então, ou seja, o estado que a gente fala é qual é o comportamento de um elétron em determinada condição. Então, esse é o estado de um sistema. O sistema é o elétron e onde ele está, por exemplo. Né? Então, isso ele pode ser, né, a mecânica quântica, um dos postulados é esse, né, que isso pode ser descrito, né, a gente pode descrever isso como uma função de onda, certo? Só que aí a função de onda que a gente pode usar para isso, ela é uma função de onda que a gente chama que ela é forçada ou limitada, né? Ela não pode ser qualquer tipo de função que você vai usar para descrever, né, o, o elétron. Né? Então, a gente, na verdade, tem algumas condições, né, básicas aqui, condições principais, né? Ou seja, é ter um valor único. Então, vou até marcar aqui, né, para a gente ficar mais
acompanhando aqui. Então, veja, uma delas é ter um valor único, né? A gente chama de função monovalorada. Né? Basicamente, uma função que tem um valor único, o que, que significa isso? Né? Um valor único, basicamente, é você ter aqui, né, a sua função. Então, a sua função ela vai correr nesse eixo aqui. Né? Por exemplo, uma função seno, ela tem essa forma. Né? Por exemplo, você pode escrever uma função assim, certo? Mas aí uma função ter um único valor significa que ela não pode fazer, por exemplo, isso daqui, ó. Né? Deixa eu fazer aqui. Ela não pode fazer, não poderia fazer isso, por exemplo, né? Isso aqui é uma função que, para determinado valor, né? Deixa eu pegar aqui esse camarada aqui. Então, para determinado valor de x, eu tenho mais de um valor de y, né? Então, para esse valor de x aqui, ó, eu tenho 1, 2 e ainda tenho mais um para cá para baixo, 3. Ou seja, ela não tem um valor único. Né? Então, f de x, né, em função de x, ele não tem um valor único. Então, esse tipo de forma aqui, eu sei que não está muito bonitinho, né, mas esse tipo de forma é um tipo de função que não é monovalorada, não tem um valor único. Né? Ela tem que ser contínua, né, então é uma função, a possível função de onda, ela não poderia, por exemplo, fazer algo desse tipo. Né, por exemplo. Né, a onda não pode quebrar aqui, né, e nessa condição aqui, ela, né, não ser contínua, né, e ela é ser diferenciável. Então, a segunda, né, ser diferenciável é a mesma coisa. Então, nesse ponto aqui, ela tem que ser diferenciável, né, então ela tem que ter uma derivada bem definida, né. Então, nem pode ser assim. Então, por exemplo, a função também não pode, né, ter uma derivada não definida, que seria uma função nessa cara aqui, por exemplo. Né? Essa daqui você até consegue dizer que ela é contínua aqui, porque, né, o limite, né, de um lado e do outro vão ser iguais, mas ela não é diferenciável. Se você tem um cúspide aqui, por exemplo, né, ou isso daqui vai para infinito, enfim. Então as funções de onda elas não podem ter qualquer forma. Né? Então você tem que ter essas três, né, no mínimo essas três propriedades sendo satisfeitas para a sua equação de onda, certo? E aí basicamente é isso, assim. Então assim, essas são as coisas. Então o que quando a gente for, né, ter que lançar mão, a gente vai fazer algumas outras coisas. A gente tiver que lançar mão, né, de escrever uma proposta para uma função de onda, a gente vai fazer essa proposta levando isso em consideração, certo? Né? E é isso que se faz, na verdade, até hoje. Né? Então, até hoje, quando se escreve o estado de um sistema, se lança a mão, se escreve, né, uma função de onda que ela, né, satisfaz essas condições aí. Né? Outra, é, é, outra definição que eu quero falar nessa aula de hoje é a definição de o que são observáveis e o que são operadores. Né? Então, um operador, né, eu já falei um pouco de operadores matemáticos em outras aulas, mais associadas com a teoria de grupos e simetria. Se vocês quiserem, né, um spoiler aí de outras disciplinas mais avançado do que essa que a gente tá, que eu tô para o qual eu estou gravando essas aulas. Mas de qualquer forma, é, é, operadores, né? Basicamente, um operador é algo que executa uma ação, na verdade. Né? Então, você vai ter na operação, né? Você vai na operação matemática 3 vezes 2, o operador é a multiplicação, certo? Então, o 3 e 2 são dois números que o operador multiplicação vai atuar neles para, né, devolver, né, enfim, ou para fornecer um resultado, um valor, certo? Então, nessa operação matemática, o operador, né, a operação é o x, o operador é o x, certo? Em uma, por exemplo, aí um pouco mais diferente do que a multiplicação, mas todo mundo já estudou, por exemplo, enfim, quem não estudou pode procurar um pouco mais, saber, temos vários vídeos na internet, enfim, ou em outros canais que podem, que vocês podem buscar, né, saber o que é uma derivada. Né? Então, uma derivada também você pode dizer, né, você pode escrever um operador que seja um operador derivada. Então, eu estou escrevendo aqui um operador D, deixa
Deixa eu escrevendo aqui o operador D, né? E esse operador a gente chama de operador derivada. Então, nesse caso aqui, eu escrevi a segunda derivada em x. Né? Então, se eu tenho uma função qualquer e eu quero aplicar o operador derivada a essa função, é basicamente derivar duas vezes. Então, a ideia é essa, o operador é basicamente isso. Né? É uma coisa que provavelmente, né, todo mundo já deve ter tido contato com derivadas, por exemplo. Então, se eu tenho essa função, né, o seno, por exemplo, de 4x, e eu quero fazer, né, eu quero atuar, né, aplicar, acho que não vai dar ali não, vai dar sim. Eu quero aplicar, né, o operador derivada. O que é que eu faço? Né? Então, eu venho aqui e faço isso. Né? Então, operador derivada, então vamos lá, operador derivada, atuando nessa função f de x aqui, vai ser igual aqui. Né? Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Esse operador derivada, basicamente é isso, né? Segunda derivada, esse operador que eu defini, D aqui, né? Segunda derivada com relação a x, que vai ter que atuar na função f de x, certo? Né? E aí o que é que vai acontecer? Isso basicamente, né, como é que eu posso fazer atuar esse operador aqui? Então o que é que eu faço? Eu posso primeiro, né, separar esses dois operadores. Então o operador derivada é basicamente você derivar, né, duas vezes. Então você vai fazer a derivada, né, do resultado, né? Você vai fazer a derivada do resultado da derivada da função f de x. Então a função f de x é o seno, né? Por exemplo, de 4x, certo? Então isso vai ser, no fim das contas, né, esse operador, né, derivada, que é a derivada dupla. Então, primeiro, né, eu faço essa primeira derivada. Então, se eu fizer essa primeira derivada, o que é que vai acontecer? Né? Deixa eu primeiramente fazer só essa derivadazinha aqui. Então, essa derivada aqui, o que é que vai ser? A derivada do seno é o cosseno. Só que essa é uma função composta. Né? Então, eu tenho que derivar a parte de dentro e multiplicar pela derivada do lado de fora. Então, a derivada do lado de dentro é o quê? É 4. Né? Que é derivada em x. Derivada, né, de 4x dx, d 4x dx vai dar 4. Então, isso daqui vai dar 4 vezes a derivada, né, da função de fora. Então, a derivada do seno é o cosseno. Ops. A derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de 4x. Né, essa derivada de dentro. Então, no fim das contas, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que essa operador D na função f de x vai ser o quê? Vai ser então a derivada com relação a x agora de 4 vezes o cosseno de 4x, né? E aí agora sim, esse 4 aqui ele sai, né, fora aqui do colchete, dos colchetes, né? Então você vai ter a derivada em x de cosseno de 4x. Então no fim das contas você vai ter o quê? Você vai ter que, né, isso vai dar, né, 4 vezes, né? E aí, veja, a derivada, vamos fazer primeiro só a derivada desse daqui de dentro. Então, a derivada disso daqui vai dar o quê? Vai dar 4 vezes, novamente, derivada de 4x vai dar 4, né? Vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, menos, né, isso daqui, né? 4, né, vezes seno de 4x. Então, no fim das contas, aqui vai dar exatamente isso, né? Vai dar menos 4 vezes 4 vezes seno de 4x, certo? Ou seja, vai ser... Deixa eu dar uma corridazinha nisso aqui para baixo. Pronto. Então, no fim das contas, ó, isso daqui é igual, né? Isso aqui é igual... Opa! Isso aqui é igual a menos 16 vezes seno de 4x. Certo? Então, no fim das contas, ó, essa derivada aqui, operador derivada, operador D, né, que é a segunda derivada ali, isso é uma definição que eu fiz, né,
quis chamar de D, de f de x foi igual, né, a menos 16 vezes seno de 4x, certo? Só que aí se você for ver, ó, se a gente for ver aqui, o que é que acontece? Seno de 4x, vejam só, é a própria f de x, é isso? Então, seno de 4x é a própria f de x. Então, eu posso substituir, ao invés de escrever seno de 4x, eu vou escrever, né, basicamente, né, seno de 4x, eu vou escrever basicamente o próprio, né, f de x. Então, no fim das contas, ao invés de escrever aqui seno de 4x, eu vou escrever, apagar aqui e vou escrever f de x. Então, ó, esse operador aqui, né, a primeira coisa, a gente aprendeu agora como aplicar, né, um operador simples em uma função simples, né? A ideia é basicamente essa, esse operador é a segunda derivada, né? E aí vejam, aqui eu tive uma coisa interessante, eu tive um operador, né, que eu apliquei em uma função, e aí o resultado disso deu a própria função, né, vezes um número, vezes uma constante, certo? E esse tipo de expressão, né, esse tipo de expressão aqui, ele é um tipo de expressão peculiar, né, particular. Né? A gente chama esse tipo de expressão de equação de autovalores, ou equação de valor próprio. Né? Basicamente o que? Quando a gente tem um operador, né, que atua em uma função, né, e ele produz a própria função, né, multiplicada por uma constante, a gente tem uma equação de autovalores. Então a gente diz que, né, se você tem esse operador, você vai tirar o alto valor daquela função aplicando esse operador, certo? E aí eu tenho aqui vários exemplos, né? Eu não vou fazer aqui cada um deles, isso aqui é uma tarefa, né, para que todos vocês façam. Então vocês vão dizer dessas letras aqui, A, B, C, D e E, quais delas são equações de autovalores. Então o que é que vocês vão fazer? Basicamente, vocês vão pegar esse operador, fazer atuar aqui e ver se vocês conseguem escrever o resultado final em termos da própria função. A função é o que está em vermelho aqui. Então, vocês vão pegar cosseno de x dividido por 4 aqui, então x sobre 4 e o cosseno disso, vão derivar duas vezes com relação a x e vão ver se o resultado disso você consegue escrever como uma constante vezes esse cosseno de x sobre 4. Mesma coisa para a exponencial. Então, se eu derivar, né, uma vez a exponencial de menos 4x, o que é que acontece? Então, sempre lembre-se que esse tipo de, por exemplo, essa expressão aqui, essa função aqui, ela é uma função também composta. Então, você tem um cosseno de uma outra função aqui. Então, você tem que fazer primeiro né, a derivada de dentro e fazer usar a regrinha lá de derivação. Aqui é a derivada primeira também aqui, vejam que mudou aqui é x, aqui é x quadrado, né? Então isso tem consequência, né? Primeira derivada do seno, por exemplo, né? A primeira derivada do cosseno mais seno, por exemplo, certo? Então testem isso é uma atividade bastante interessante de fazer para vocês identificarem, tentarem identificar quais são dessas aí, quais são equações de autovalores, certo? Ou seja, quais são as equações que quando você resolve isso daqui, né, você atua esse operador nessa função, quais dessas, né, fornecem a própria função vezes uma constante. Tá ok? Né? E aí eu finalizo aqui, né, essa aula com a definição, né, de dois operadores que são extremamente importantes para a gente, né, da química quântica. Né? Então, o primeiro operador é o operador posição. Né? Então, o operador quântico, quando a gente tem um operador, né, dessa forma aqui, escrita com um chapeuzinho em cima, a gente chama, geralmente na mecânica quântica, os operadores que são operadores quânticos, a gente coloca um chapeuzinho em cima, certo? Então, o operador quântico para posição é o próprio x. Então, o operador quântico para posição significa você multiplicar por x, certo? Então, você vai ter uma função. Se você tiver essa função seno de x aqui, você aplicar o operador, né? Se eu tivesse uma função, por exemplo, né? Função f de x seria lá, cosseno de 3x. Né? Se eu quiser aplicar a essa função esse operador x, o
o que é que isso vai fazer? Eu vou simplesmente multiplicar x vezes a função. Funciona bem simples dessa forma, certo? A gente vai, eu vou voltar a falar isso daqui, enfatizar quando eu falar quando a gente for falar sobre o princípio da incerteza, né, que é a próxima aula, né? Então a gente vai fazer algumas definições e algumas deduções do princípio da incerteza. Então, para fazer isso, a gente precisa de fato de definir e utilizar o operador posição. Outro operador extremamente importante para a química é o operador momento, né, em momento linear e em alguma direção, com relação a algum eixo. Então, o operador, né, momento em x vai ser menos i, né, do número complexo, h cortado, primeira derivada com relação a x. Né, o operador momento em y vai ser derivada parcial em relação a y, em z, derivada parcial em relação a z, e assim por diante. Certo? Então, esses dois operadores, eles são extremamente importantes para a química, né? E a gente vai usar, né, em algumas próximas situações aí, em especial, né, na próxima aula. Tá ok? Então, a gente fica por aqui, né? E é isso. Até a próxima aula, pessoal.